pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje, vou ensinar para vocês o centro de mesa Filomena, criação da artesã Elídia. Caso você não conheça os trabalhos da Elídia, eu vou deixar o link da rede social dela disponível abaixo na descrição desse vídeo, para você conhecer os trabalhos belíssimos que ela faz. Para o nosso passo a passo, eu vou utilizar os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Para você adquirir os barbantes artesanais da Crochética direto da fábrica, eu vou deixar o WhatsApp do revendedor disponível abaixo na descrição desse vídeo também e vou deixar o site. Gente, a Crochética possui cores maravilhosas. O barbante é super macio e todo mês tem uma oferta diferente para você que quer adquirir poucas unidades ou para você que quer repor o estoque também. E eu sempre tenho um cupom para você aproveitar e ganhar brinde no final da sua compra. Aqui, pessoal, eu gastei a seguinte quantidade de cada uma das cores. Do multicor lilás, que foi o que eu utilizei em maior quantidade, eu utilizei 2 novelinhos e sobrou do segundo novelo. O novelo de multicor, ele vem 200 gramas em cada novelinho. E eu gastei 280 gramas para fazer a flor e os detalhes das nossas florzinhas da finalização aqui. Do verde, eu gastei um novelo apenas do barbante verde folha. Eu gastei 150 gramas. Do barbante liso uva rosada, eu gastei 152 gramas e do cru, 113. A medida que o meu centro de mesa ficou foi a seguinte: ele ficou medindo de uma pontinha do biquinho à outra, 72 centímetros de diâmetro. Lembrando, pessoal, que o tamanho da peça pode variar bastante de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Este mesmo trabalho poderá ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor também. Espero que vocês gostem de mais esse passo a passo e que vocês consigam fazer. Vamos dar início, então, à nossa videoaula. Para darmos início ao nosso centro de mesa, vamos precisar, então, da flor de crochê Filomena, que tem o passo a passo completo aqui disponível no nosso canal. Caso você não tenha visto, é só você descer na descrição desse vídeo, que tem a videoaula completa aqui da nossa mega flor, tá? Com a nossa flor, então, finalizada, agora eu vou estar utilizando o barbante da Crochética no fio número 6 na cor cru. Eu vou retirar o novelo do rótulo e já retorno novamente com vocês. Retirei o novelo do rótulo. Vou fazer uma laçadinha inicial, deixando um pedaço maior para poder fazer os arremates depois. Em qualquer uma das argolinhas de 2 correntinhas da folhinha da nossa flor, eu vou trabalhar aqui um primeiro ponto baixo. Vou voltar na mesma argolinha de 2 correntes e vou trabalhar um segundo ponto baixo. Em todas as folhinhas vamos ter 2 pontos baixos. E agora a gente vai fazer uma argola de correntinhas. Eu vou fazer 9 correntes. Hoje eu trabalhei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalizado 9 correntinhas, eu vou na próxima argola de 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos baixos. E assim eu vou seguir até o final. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes e sempre na argolinha vou fazer 2 pontos baixos. Vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Já estou finalizando aqui, trabalhando a mesma sequência de 9 correntinhas e 2 pontos baixos. Para finalizar, a gente vai vir dentro do primeiro ponto baixo e vai fazer aqui um ponto baixíssimo. E no próximo pontinho, eu também vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou vir nessa argolinha e na argolinha eu vou trabalhar aqui, pessoal, um ponto baixíssimo e vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 6 pontos altos normais.
Contando, pessoal, com as 3 correntes equivalente ao primeiro ponto alto, vamos ficar com um total de 7 pontos para poder fazer uma argolinha de 2 correntinhas. Então, contando as 3 correntinhas como primeiro ponto, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completei o ponto de número 7. Vou fazer 2 correntes e na mesma argolinha eu vou fazer mais 7 pontos altos. Então, aqui eu já trabalhei 2, 3, 4, 5, 6 e para finalizar vou completar os 7 pontos. Em todas as argolinhas que a gente trabalhou aqui de 9 correntes, vamos ter 7 pontos altos, 2 correntes, 7 pontos altos. Aí você vai laçar direto sem fazer correntinha na próxima argolinha e vai trabalhar essa mesma sequência. Então, aqui eu já trabalhei 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizados 7 pontos, faça 2 correntes, volte na mesma argolinha e trabalhe mais 7 pontos altos. Assim, a gente vai fazer por toda a nossa carreira. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, sempre trabalhando a mesma repetição. Em cada uma das argolinhas, eu fui trabalhando 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos, tá? Então, aqui no meu, eu já estou finalizando os últimos 7 pontos após trabalhar as 2 correntinhas. Então, eu já trabalhei 5, completei 6 e, para finalizar, completei os 7 pontos. Para fechar a carreira, eu vou vir na terceira correntinha e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Carreira finalizada, a próxima carreira, a gente vai minguar sempre o primeiro pontinho de cada um dos 7 pontos aqui. A gente não vai trabalhar no primeiro e nem no último pontinho. Eu vou contar como se aqui fosse um leque bem grande, tá vendo? De 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos. Então, não vou trabalhar no primeiro e nem no último ponto. Então, eu vou começar no segundo ponto. Você pode começar alongando um pouquinho, indo para o próximo ponto, por exemplo, também fazer um ponto baixíssimo e subir com 3 correntinhas. Como eu quero começar com falso ponto, eu alonguei, retirei a agulha, coloquei ela do lado avesso para o lado direito e vou buscar essa laçada aqui, então, no segundo ponto para o lado de trás. Busquei, eu vou dar uma reguladinha aqui, vou voltar pela frente nesse mesmo pontinho e vou buscar minha laçada, deixando 2 laçadas da mesma altura. Aí, eu busco o fio, tiro 2 laçadas e trabalho uma correntinha iniciando com falso ponto. Lembrando que se você quiser subir com 3 correntinhas, você pode subir também. Aqui, eu vou trabalhar um ponto alto agora para cada ponto feito. Então, eu vou ter o total aqui, trabalhando ponto sobre ponto, de 6 pontos altos. Trabalhando um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Finalizados aqui os 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto, no intervalo aqui de 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo intervalo de 2 correntes, ficando assim. Para finalizar esse primeiro desenho, agora a gente vai trabalhar os 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. E eu não vou trabalhar no último pontinho dos 7 anteriores, tá bom? Então, quando você finalizar os 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto, vai ficar assim, ó. A gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos, igual na carreira anterior. Eu vou fazer uma correntinha aqui agora de separação. Eu vou pular o último ponto do 7 e o primeiro ponto. Se você preferir, você pode pular, por exemplo, 2 pontos, tá vendo? Que é o último pontinho e o primeiro ponto do 7 a seguir. Você vai trabalhar sempre no segundo ponto dos 7 pontos altos aqui. Igualzinho a gente trabalhou no primeiro desenho, vamos repetir em todos os outros também. Então, a gente vai ter aqui 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui eu já trabalhei 3 pontos. No próximo, completo 4,
no próximo completo 5 e no próximo completo 6 pontos. Com os 6 pontos finalizados, dentro do intervalo de 2 correntes, trabalho um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo espacinho. E para descer, eu vou fazer os 6 pontos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Aqui eu já trabalhei 3, 4, 5 e 6. Finalizados os 6 pontos, eu finalizei o segundo detalhe. Eu vou fazer uma corrente de separação, vou pular o último ponto do 7 e o primeiro do leque a seguir. Vou vir sempre no segundo ponto do 7 e vou trabalhar o primeiro ponto alto. E assim eu vou completar essa repetição por toda a minha carreira. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui. Vou falar como se fosse a segunda carreira, contando só os nossos detalhes. Aqui a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos. Para finalizar a carreira, eu trabalho uma correntinha, venho dentro da correntinha do falso ponto, finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Carreira finalizada para dar início à próxima. Caso você tenha dificuldade de começar com falso ponto, você vem no segundo ponto, faz o ponto baixíssimo e sobe com 3 correntinhas. Como no meu vou iniciar com falso ponto, eu vou alongar aqui a laçada da altura aproximadamente de um ponto alto. Vou retirar a agulha e vou passar do lado avesso para o lado direito por debaixo da correntinha e vou buscar minha laçadinha para o lado avesso do trabalho. Busquei, eu dou uma puxadinha, volto pela frente no mesmo ponto e busco a laçada deixando 2 da mesma altura. Aí eu tiro as 2 laçadas e trabalho uma correntinha iniciando a carreira com falso ponto. Aqui a gente vai trabalhar um ponto alto agora para cada ponto feito da carreira anterior. E nessa terceira carreira, vamos ter uma pequena diferença no intervalo de 2 correntinhas. A gente estava fazendo 7 pontos altos, 2 correntes e 7 pontos altos em cada um dos nossos desenhos, certo? Agora, eu vou ter 8 pontos, 2 correntes e 8 pontos. Para formar os 8 pontos, eu já trabalhei os 6 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. E no intervalo de 2 correntinhas agora, eu vou fazer 2 pontos altos só nessa carreira. 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Então, nessa terceira carreirinha, vamos ter essa diferença aqui no meio da argolinha. Vamos fazer 2 pontos altos ao invés de fazer só um. E para finalizar, a gente vai trabalhar os 6 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior, até completar 6 pontos. A gente não vai trabalhar no último ponto aqui descendo deste desenho e dos demais também. Então, aqui finalizei, vamos ficar com um total de 8 pontos, 2 correntes e 8 pontos altos. Agora, aqui depende da tensão do seu ponto, se você vai fazer correntinha ou não. Ao invés de trabalhar uma corrente aqui, eu vou laçar o fio e vou trabalhar um ponto alto agora no intervalo. Eu vou pular o primeiro ponto dos 7 anteriores, vou vir no segundo ponto e vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui também a gente vai ter pequenas alterações. Ao invés de fazer correntinha, vamos trabalhar um ponto alto. Aqui agora a gente vai fazer os 6 pontos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Quando você completar os 6 pontos altos, trabalhando ponto sobre ponto, dentro do intervalo de 2 correntes, você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. E para descer, você vai trabalhar 6 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto aqui. Então, eu vou vir no primeiro ponto e já trabalho o primeiro ponto alto descendo.
até completar 6 pontos altos, porque a gente não trabalha no último pontinho. Finalizado aqui, então, o 6º ponto, eu vou laçar direto. No intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Vai ficando assim. E vou seguir com essa sequência até chegar no final da carreirinha. É uma repetição. A gente vai pular o primeiro ponto, no segundo vai trabalhar o primeiro ponto alto. E vai seguir fazendo ponto sobre ponto até completar os 6 pontos subindo. Quando você finalizar os 6 pontos subindo, no intervalo de 2 correntes, você vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E vai repetir da mesma forma que a gente estava fazendo nos desenhos anteriores. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já estou finalizando a carreira. Nela, a gente trabalhou agora 8 pontos altos, 2 correntes, 8 pontos altos, e o intervalo de uma correntinha, a gente trabalhou um ponto alto, tá? Então, aqui eu já trabalhei os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no intervalo. Fiz os 6 pontos, completando 8 após as 2 correntinhas. Vai ficar sem trabalhar no último ponto. Na corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Para finalizar, vou vir dentro da correntinha do falso ponto e finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Carreira finalizada. Para dar início à próxima, eu vou alongar da altura de um ponto alto. Já falei, se você quiser começar com um ponto baixíssimo e subir com 3 correntinhas, você pode também. Então, vou buscar o meu fio pro lado avesso do trabalho. Busquei, dou uma puxadinha para regular, volto pela frente no mesmo pontinho, busco a laçada, tiro 2 e faço uma correntinha. Aqui a gente vai continuar tendo os 8 pontos altos, 2 correntes e 8 pontos altos. Só que agora a gente vai ter 7 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Quando você finalizar os 7 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, no intervalo de 2 correntes, você vai fazer apenas um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho. Então, a gente vai continuar com os 8 pontos, porém, a gente vai ter no espaço agora um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E agora, para descer, você vai trabalhar os 7 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Não vamos trabalhar no último pontinho aqui, tá? Então, aqui o meu já estou finalizando, já trabalhei 4 pontos, fazendo ponto sobre ponto, 5, 6, e para finalizar, completei os 7 pontos. Com os 7 pontos aqui finalizados, agora eu vou trabalhar uma correntinha, vou laçar o fio e no ponto alto eu vou passar a agulha por debaixo dele e vou trabalhar um ponto alto, ficando aqui em relevo dessa forma. Aí, eu vou fazer uma corrente e vou pular o primeiro ponto seguinte. No segundo ponto, eu vou trabalhar o primeiro ponto alto de 7 pontos que a gente vai ter subindo aqui, fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Que eu já completei 4, 5, 6... e 7. Finalizados os 7 pontos, no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho. E para finalizar aqui, eu vou descer fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, até completar 7 pontos, fazendo ponto sobre ponto. Aí, a gente não trabalha no último pontinho aqui da carreira anterior. Que eu já completei 6, agora vou completar o ponto de número 7. Completei o ponto de número 7, fica assim. Aí, eu vou fazer uma corrente, laço o fio,
passo a agulha por debaixo do ponto alto da carreira anterior, para a gente poder trabalhar um ponto alto, só que em relevo. Aí, você vai fazer uma correntinha, pula o primeiro ponto, no segundo ponto, trabalha o primeiro ponto alto. E aí, você segue essa repetição por toda a volta, tá? Então, pessoal, como é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando. Aqui fica meio bagunçadinho mesmo, mas você vai puxar cada uma das suas argolinhas aqui de 2 correntinhas para ir organizando aqui o nosso trabalho, tá? E a próxima carreira também vai ser uma repetição, o que vai ajudar a abrir e ficar bem certinho aqui todos os nossos detalhes depois, tá bom? Então, aqui eu trabalhei uma corrente, um ponto em relevo, uma correntinha, pulei o primeiro ponto, e a gente trabalha 7 pontos fazendo ponto sobre ponto. No intervalo, a gente trabalha apenas um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E para finalizar aqui, vou trabalhar 7 pontos altos agora, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, essa e a próxima carreira serão iguais, tá? Então, aqui eu já estou finalizando os últimos pontos. Trabalhei aqui, então, 7 pontos. Vou fazer uma correntinha. No ponto alto, trabalho um ponto em relevo. Faço uma correntinha e vou lá dentro da correntinha do falso ponto e finalizo a carreira fazendo ponto baixíssimo. Carreira finalizada, a próxima carreira eu vou iniciar com falso ponto. Então, eu vou alongar, tiro a agulha, venho no ponto seguinte, vou buscar a laçada. Busquei, volto pela frente, busco o fio, deixando 2 laçadas da mesma altura, tiro as 2 laçadas e trabalho uma correntinha. Então, eu não trabalhei aqui no primeiro pontinho. Aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior, igual a gente estava fazendo anteriormente. Então, aqui eu já trabalhei 5, 6... e 7 pontos, trabalhando um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. No intervalinho aqui, eu vou trabalhar um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho e vou fazer um ponto alto. Então, a diferença aqui, trabalhei 3 correntes. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior, até completar os 7 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. Eu não vou trabalhar no último ponto descendo. Então, aqui eu já trabalhei 6. E agora, completei o ponto de número 7, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Aqui eu vou repetir. Vou fazer uma correntinha. No ponto alto em relevo, vou trabalhar um ponto em relevo. Vou fazer uma correntinha e vou seguir essa mesma repetição. Eu trabalhei aqui com 3 correntinhas, mas caso você queira fazer só com 2, você pode fazer também, tá? Aqui depende da tensão do seu ponto. No meu, eu vou trabalhar aqui com 3 correntinhas para ficar mais abertinho. Aí, eu vou pular sempre o primeiro ponto de cada um dos desenhos, venho no segundo ponto e inicio 7 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Aí, a gente vai ficar com 7 pontos, fazendo ponto sobre ponto. Finalizados os 7 pontos, no intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto no mesmo espacinho. Vai ficando assim. E agora, aqui, para descer, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito sem fazer o último ponto. E vou repetir uma corrente, um ponto em relevo, uma corrente, vou pular o primeiro ponto e vou seguir essa repetição
por toda a volta. Então, pessoal, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada, já estou finalizando. Eu vou fazer só essa quantidade de carreiras aqui na cor cru. Caso na sua tensão de pontos você ache necessário repetir outra carreira igual, você pode repetir. Aí você, quando finalizar, vai começar da mesma forma. Você vai pular o primeiro ponto, no segundo ponto e vai fazer a repetição dos 7 pontos altos, dentro do intervalo ponto alto, 3 correntes, ponto alto, e vai finalizar aqui fazendo 7 pontos altos. Vai pular o último ponto, vai fazer uma correntinha, ponto em relevo, uma correntinha e vai repetir. No meu, eu não vou fazer outra carreira igual de repetição, tá? Mas já fica a dica caso você ache necessário, se eu não tenha ficado assim retinho. Uma dica também, pessoal, eu gosto de puxar aqui a pontinha. Depois a gente passar as carreiras de pontos altos, já vai organizar, porque vai pesar o nosso trabalho. Mas você dá uma puxadinha aí para ir organizando o seu trabalho, tá? Então, já trabalhei o ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, e trabalhei os 7 pontos descendo. Para finalizar, eu vou fazer uma correntinha, um ponto alto em relevo no ponto alto em relevo da carreira anterior, uma correntinha. Você pode finalizar dentro da correntinha fazendo um ponto baixíssimo, ou eu vou puxar um pedaço maior de fio para poder fazer o acabamento de forma que disfarçada. Para fazer o acabamento de forma disfarçada, eu vou passar o barbante pela frente. Vou vir no meu primeiro ponto alto feito de forma normal, que é o segundo ponto, passando a agulha do lado avesso para o lado direito. Vou buscar minha laçadinha para iniciar a correntinha aqui do último ponto. Vou passar pela frente, meu último ponto é uma correntinha. Então, eu venho dentro da corrente e vou buscar o fio. Assim, a finalização fica contínua aqui, ó, fica bem disfarçadinho. Eu vou embutir os pedacinhos de fio que ficaram e vou trabalhar agora, pessoal, com a cor que eu usei no miolinho da minha flor. Eu vou utilizar agora o uva rosada para a gente dar continuidade no nosso centro de mesa. Eu vou embutir os pedacinhos de fio que ficaram aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, para dar início aqui à próxima carreira, eu peguei o barbante na cor uva rosada, vou fazer uma laçadinha inicial, deixando um pedaço maior de fio para fazer o acabamento. Vou prender a laçadinha na agulha. E em qualquer um dos intervalos de 3 correntes, eu vou iniciar fazendo o primeiro ponto baixo. Em cada um desses intervalos de 3 correntes, vamos ter 2 pontos baixos. E para ir para o próximo espacinho para fazer os 2 pontos baixos, eu vou trabalhar 18 correntes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18 correntinhas. Aí, eu vou vir na próxima argola e vou trabalhar 2 pontos baixos. E assim, eu vou seguir essa sequência por toda a minha carreira. Vou fazer 18 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 correntes. E em todas as argolinhas aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Como aqui é uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, finalizei a última argolinha de 18 correntes. Eu vou vir dentro do primeiro ponto baixo feito e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Finalizei a carreira com um ponto baixíssimo, eu vou sempre começar com um falso ponto. Então, eu vou alongar aqui da altura de um ponto alto, vou retirar a agulha e vou vir na direção do segundo ponto baixo. Vou pegar a minha alcinha e vou passar para o lado de trás aqui do meu trabalho. Volto pela frente, busco a laçada deixando 2 da mesma altura. Tiro as 2 laçadas e faço uma correntinha.
Nessa carreira aqui agora, a gente vai trabalhar apenas pontos altos. E eu sempre vou trabalhar um aumento no segundo ponto baixo de cada um dos nossos detalhes. Então, eu vou voltar no mesmo pontinho e vou fazer mais um ponto alto para formar aqui o primeiro aumento. Onde eu tenho as 18 correntes, eu vou pegar por dentro de cada uma das correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Se eu tenho 18 correntes, eu vou ficar com um total de 18 pontos altos aqui, certo? Então, eu vou fazer sempre um ponto alto dentro de cada uma das correntinhas para abrir aqui os nossos pontinhos. Se você passar por fora, não vai dar certo. Então, você vai trabalhar um ponto alto dentro de cada uma das correntinhas. Vou dar uma pequena adiantadinha aqui e já volto. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui, trabalhando um ponto alto dentro de cada uma das correntinhas. Cheguei aqui, então, nos 2 pontos baixos. No primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. E no segundo, eu vou trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Vai ficar assim. E vou fazer essa repetição por toda a minha carreira. Onde eu tenho as 18 correntes, eu vou trabalhar um ponto alto em cada correntinha de base. E onde eu tenho os 2 pontos baixos, no primeiro ponto eu vou trabalhar um ponto alto e no segundo eu vou fazer um aumento. Assim, eu vou trabalhar essa repetição por toda a minha carreira. Então, agora eu vou dar uma mega adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui, trabalhando um ponto alto em cada uma das correntinhas e sempre fazendo um aumento no segundo ponto. Então, para finalizar, como eu iniciei no segundo ponto, eu vou vir no primeiro ponto baixo e vou finalizar aqui fazendo o último ponto. E para fechar a carreira, eu vou vir dentro da correntinha e finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Eu já alongo da altura de um ponto alto, retiro a agulha para começar no próximo ponto fazendo falso ponto. Então, eu já busco aqui a laçada, deixando aqui da altura de um ponto alto, passo pela frente, busco a laçadinha deixando as duas laçadas da mesma altura, tiro as duas laçadas e trabalho uma correntinha. Aqui eu vou trabalhar um aumento sobre o aumento da carreira anterior. Então, eu volto no mesmo ponto e trabalho aqui, então, o aumento. E sigo fazendo agora um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior, até chegar no meu próximo aumento. Dei uma adiantada aqui para mostrar para vocês como que vai ficar. A gente vai trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito e sempre no segundo ponto do aumento da carreira anterior a gente trabalha um aumento, tá bom? Então, aqui a gente vai fazendo ponto alto para cada ponto alto feito e toda vez que você tiver o aumento da carreira anterior, no primeiro ponto você trabalha um ponto alto e no segundo ponto você vai fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E você vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, um aumento no segundo ponto. Quando você for finalizar aqui a sua carreira, como as carreiras agora são de repetições, você vai fazer o ponto alto aqui, vai finalizar dentro da correntinha aqui do falso ponto e vai iniciar um falso ponto aqui e já vai fazer um aumento. A gente vai trabalhar o total de 5 carreiras e em todas as carreiras a gente vai ter 12 aumentos, que é sempre um aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Como aqui são carreiras bem fáceis, é ponto sobre ponto, eu vou dar uma grande adiantada e quando eu estiver finalizando a 5ª carreira, eu retorno para mostrar aqui bem certinho para vocês como é que vai ficar, tá bom? Então, a cada carreirinha eu vou trabalhando ponto alto para cada ponto alto feito e sempre no segundo ponto do aumento da carreira anterior, eu vou fazer o aumento sobre aumento. Então, eu vou dar uma mega adiantada
até completar as 5 carreiras fechadas. Eu estou na segunda carreirinha fechada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, estou finalizando a terceira carreira. Estava ensinando para vocês a segunda carreira, só que a segunda e a terceira carreira são exatamente iguais. Eu sempre trabalho o aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui onde tem o nosso aumento, eu trabalhei o aumento sobre aumento e a terceira carreira com a mesma sequência. Então, eu fiz aumento, ponto alto para cada ponto alto feito. Aumento, ponto alto para cada ponto alto feito. Então, em todas essas 3 carreiras, eu tenho 12 aumentos, tá bom? E aqui, eu vou finalizar dentro da correntinha do falso ponto. Vou começar no próximo pontinho fazendo falso ponto. E a quarta carreira será de ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, a quarta carreira, eu não vou fazer aumento, tá bom? E eu nem preciso ensinar aqui para vocês que é a mesma sequência. Você vai finalizar aqui com ponto baixíssimo, vai alongar, vai retirar a agulha, vai começar no próximo ponto com falso ponto e é só seguir fazendo ponto alto para cada ponto alto feito por toda a volta do nosso trabalho, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer aqui então a quarta carreira e quando eu tiver com ela finalizada, retorno para a gente dar continuidade. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada e já estou aqui finalizando a quarta carreira fechada. Como eu ensinei para vocês fazer a primeira carreira, sempre trabalhando o aumento no segundo ponto baixo da carreira anterior, a segunda carreira é só fazer o aumento sobre aumento. Na terceira carreira também é a mesma repetição, você vai trabalhar o aumento e vai fazer ponto alto para cada ponto alto feito. Aumento sempre no segundo ponto do aumento, ponto alto para cada ponto alto feito. Nessa quarta carreira, eu não trabalhei aumentos, eu apenas fiz um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, por toda essa volta, eu não fiz nenhum aumento. Então, quando você finalizar o seu último ponto, você pode vir dentro da correntinha do falso ponto e finalizar com ponto baixíssimo. Ou, se você quiser finalizar de forma disfarçada, você vai alongar um pouco mais seu fio e vai cortar. Cortou, você vai pegar o seu barbante, vai passar pela frente, vai vir no ponto alto feito de forma normal e não no falso ponto e vai passar a agulha para o lado direito dessa forma. Aí você vai buscar a laçadinha aqui pro lado avesso do trabalho, iniciando a correntinha, vem pela frente, o último ponto é o ponto alto, você vem aqui, ó, por trás, dessa forma, passando por dentro da correntinha e você busca o seu fio aqui. Dessa forma, suas correntinhas na parte de cima ficam todas contínuas. Aqui eu vou embutir os pedacinhos de fio que ficaram, porque agora eu vou trabalhar com barbante na cor verde folha. Bom, pessoal, embuti o pedacinho de fio que ficou. A gente vai pegar o fio verde, vai fazer uma laçadinha inicial, vai prender a laçadinha na agulha e deixar um pedaço maior para fazer o acabamento depois. Aqui você pode começar em qualquer ponto de sua preferência. Vamos trabalhar apenas um ponto baixo agora em cada ponto feito da carreira anterior por toda a volta sem fazer nenhum aumento. Então, aqui eu já vou aproveitar para esconder o pedacinho de fio que ficou e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto feito até chegar no final sem fazer nenhum aumento. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver com a carreira finalizando ela, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada. Fui trabalhando um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Aqui eu não trabalho nenhum aumento. Então, em todos os pontos, eu vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto alto feito. Para finalizar, você pode finalizar no primeiro ponto fazendo um ponto baixíssimo, ou você vai alongar um pedaço maior de fio e vai cortar para poder fazer a finalização de forma disfarçada. Aí, você vai passar o barbante pela frente e a gente vai substituir a correntinha do primeiro ponto. Então, você vai vir no segundo ponto, vai buscar a laçada, buscou a laçada, começou a formar a correntinha, vai passar pela frente, vai vir agora por detrás da alcinha aqui da correntinha do nosso último ponto baixo feito e a gente só busca para poder finalizar. Aqui a gente vai dar uma organizadinha, vai embutir os pedacinhos de fio que ficaram
E agora a gente vai trabalhar os botõezinhos da nossa flor. Para isso, agora eu vou estar utilizando o multicor na cor lilás. Bom, pessoal, já embuti o pedacinho de fio que ficou. Peguei agora o barbante lilás. Aqui, pessoal, se você fez igualzinho eu expliquei, a gente tem 264 pontos baixos, tá? A gente vai ter 66 botões de flores aqui, certo? Por quê? A gente vai fazer dividido por 4. Então, a gente vai usar 4 pontos para fazer cada uma das nossas florzinhas, tá? Então, aqui, eu vou pegar o barbante e eu vou fazer um pouquinho menor do que a flor original. Eu vou fazer a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha na agulha e vou laçar o fio. Em qualquer ponto baixo que você queira fazer aqui do seu trabalho, aqui eu vou fazer na direção aqui aproximadamente do segundo ponto baixo, tá? Você vai buscar aqui o fio, buscou o fio, você vai tirar as 2 laçadas e vai finalizar aqui um primeiro ponto alto. Feito aqui o primeiro ponto alto, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Finalizado 6 correntes, você vai laçar o fio. Na cabecinha do ponto alto, você vai trabalhar um ponto alto atravessado. Você vai buscar aqui e vai fazer um ponto alto. Note que aqui é diferente da nossa base da flor. A gente trabalha ponto alto normal e não precisa fazer ponto alto duplo. Agora, você laça o fio, volta no mesmo ponto de base e trabalha um ponto alto. Assim, você finaliza a primeira base da sua florzinha. Você vai fazer uma correntinha, se você não achar necessário, você pode fazer direto. Vai pular sempre 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto, você vai trabalhar essa mesma repetição. Um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, laça o fio. Na cabeça do ponto alto, você vai trabalhar um ponto alto para que ele fique atravessado. Volta no mesmo ponto e trabalha um ponto alto. Finalizei a segunda base da minha flor. Vou fazer uma corrente, pulo sempre 1, 2, 3. No quarto ponto, vou trabalhar essa mesma sequência. Começo fazendo um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço o fio, cabecinha do ponto alto, trabalho um ponto alto atravessado, laço o fio, volto no mesmo ponto e trabalho um ponto alto. Dessa forma, eu vou fazer até chegar no final. E eu vou ficar com um total de 66 florzinhas, que vai ser as 66 bases, tá bom? Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma mega adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, estou finalizando, sempre trabalhando com a mesma sequência. A gente faz uma correntinha, pula sempre 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto, você trabalha sempre a mesma repetição, fazendo um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, laça o fio. Na cabecinha do ponto alto, você vai fazer um ponto alto atravessado, vai laçar o fio, vai fazer um ponto alto no mesmo ponto de base. E aí, faz uma correntinha. Se você fez igual eu fiz, a gente ficou com 66 bases, onde vamos ter 66 flores. Para finalizar a carreira, você vai vir no primeiro ponto e vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. E para preencher aqui, gente, é super fácil. A gente sempre vai trabalhar no ponto alto atravessado para poder começar. Então, você passa a agulha aqui no ponto atravessado, deixando a argolinha lá atrás reservada. Trabalha o ponto baixo, uma corrente e 3 pontos altos nesse ponto atravessado. Quando você finalizar os 3 pontos altos, você vai ficar como se fosse 4 pontos, contando com um ponto baixo e uma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar no ponto alto descendo e depois no ponto alto subindo. No ponto alto aqui, a gente vai iniciar fazendo 3 pontos altos. Então, já trabalhei 1, 2
e 3. Finalizados os 3 pontos altos, laço o fio no ponto alto subindo, você vai trabalhar 3 pontos altos novamente. A mesma quantidade que você fez para descer, você vai trabalhar para subir aqui também. Quando você finalizar os 3 pontos altos, vamos trabalhar na argolinha de 6 correntinhas que está reservada. Se você tiver com o seu crochê no colo, é mais fácil de manusear. Aí você nem precisa ficar retirando a agulha aqui, tá? Agora, eu vou pegar a argolinha e na argolinha eu vou fazer 10 pontos altos. Então, eu pego aquela argolinha de 6 correntes que está ali reservada e vou trabalhar aqui o total de 10 pontos altos. Então, aqui eu já trabalhei 3 pontos, completei 4, completei 5, 6, 7, 8, 9 e para finalizar eu vou completar os 10 pontos. Com os 10 pontos finalizados, agora eu vou prender com um ponto baixo naquela argolinha de uma correntinha. Em todas as nossas bases eu vou preencher com essa quantidade de pontos aqui para fazer umas mini florzinhas. Então, sempre você vai começar no ponto atravessado e vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. E no ponto alto atravessado, você vai trabalhar 3 pontos altos. Quando você finalizar os 3 pontos altos, você vai trabalhar no ponto alto descendo. No ponto alto descendo, você vai trabalhar 3 pontos altos. Quando você finalizar os 3 pontos altos, você vai fazer no ponto alto subindo 3 pontos altos também. Então, eu venho aqui no ponto alto e vou fazer 3 pontos. Com os 3 pontos finalizados, vamos pegar novamente a argolinha que está reservada na parte de trás aqui do nosso trabalho. Vamos pegar a argolinha e nela vamos fazer o total de 10 pontos altos. Então, já peguei a argolinha aqui, não precisa fazer correntinha, a gente faz direto. Então, aqui eu já trabalhei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para finalizar, completei os 10 pontos. Aí, sempre eu vou vir na correntinha e vou prender com ponto baixo. E assim eu vou repetir, gente, até chegar no final, seguindo essa mesma repetição. Sempre você vai iniciar no ponto atravessado e vai subir com um ponto baixo, uma corrente e 3 pontos altos. Quando você finalizar os 3 pontos altos, você já vai trabalhar no ponto alto descendo. No ponto alto descendo, é só você fazer 3 pontos. Eu já trabalhei 1, 2 e 3. Finalizados os 3 pontos, você vai pegar no ponto alto subindo e vai seguir com a repetição de 3 pontos altos. Quando você finalizar os 3 pontos altos, você vai trabalhar na argolinha que está reservada ali na parte de trás. Na argolinha, você vai fazer 10 pontos altos. Então, laço o fio, pego a argolinha, trabalho o total de 10 pontos. Então, já fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para finalizar, completei os 10 pontos. Aí, eu venho sempre na argolinha de uma corrente, prendo com ponto baixo e sigo com essa repetição por toda a volta aqui do meu trabalho. Então, pessoal, vou dar uma mega adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, deu uma mega adiantada, já estou finalizando. As flores estão todas bagunçadinhas, mas não se preocupe que depois, na próxima carreira, vamos fazer bloquinhos e vamos prender todas as nossas florzinhas para elas ficarem assim, ó, todas em pezinha, tá? Então, por enquanto, elas estão todas bagunçadinhas e não estão organizadas. Eu trabalhei a mesma repetição em todas as bases. Após fazer o ponto baixo no espacinho, a gente trabalha no ponto atravessado. E a gente começa trabalhando com um ponto baixo, uma correntinha e sempre no ponto atravessado vamos fazer 3 pontos altos. Então, aqui eu já estou finalizando o segundo e agora completei o terceiro ponto. Com o terceiro ponto finalizado, trabalhamos 3 pontos no ponto alto descendo,
3 pontos no ponto alto subindo. Então, aqui a gente faz essa repetição em todas as bases. Já estou fazendo aqui, então, a última junto com vocês. Finalizei os 3 pontos descendo, eu venho no ponto aqui ao lado e vou virando aqui o meu trabalho, para facilitar na hora de fazer os pontos. Finalizados os últimos 3 pontos altos aqui subindo, eu já vou virar o meu trabalho novamente. Vou pegar a argolinha de 6 correntes e vou trabalhar os últimos 10 pontos altos aqui. Então, já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para finalizar, vou completar os 10 pontos. Com os 10 pontos finalizados, a gente vai vir no intervalo de uma correntinha e vai prender com ponto baixo. Agora, para poder trabalhar os bloquinhos na parte de trás, para prender todas as nossas florzinhas, a gente vai fazer uma argolinha aqui de correntinhas. Para a primeira, pessoal, eu vou fazer uma correntinha aqui mesmo, para servir como se fosse um ponto baixo. E vou fazer mais 1, 2, 3, 4 correntes. Então, para iniciar, vou iniciar com 5 correntinhas. Vou virar aqui do lado avesso para mostrar bem certinho para vocês. Em todos os pontos baixos, a gente fica com 2 alcinhas aqui na parte de trás. Então, a gente vai passar agora nas 2 alcinhas e vai prender com ponto baixo. E vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou lá no próximo ponto baixo, pegando nas 2 alcinhas de trás para o ponto ficar mais firme. E vou prender com ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta do meu trabalho. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Pego na alcinha de trás do ponto baixo. E a gente prende com ponto baixo. E aí, a gente vai prendendo aqui, já fazendo ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, 4 correntes, até chegar no final. Então, pessoal, como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando, já até dei uma organizada aqui nas minhas flores. Sempre trabalhando ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, 4 correntinhas, até chegar no final. Então, já trabalhei aqui o ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E eu iniciei com 5 correntes, certo? Porque a primeira era para servir como se fosse o primeiro ponto baixo. Então, vou pegar dentro da primeira correntinha aqui, deixando 4, e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo finalizado, eu já posso puxar um pedaço maior de fio e cortar. Aqui eu não fiz a finalização de forma disfarçada, porque eu vou utilizar outra cor agora. Eu vou voltar com o verde pra gente dar acabamento na nossa peça. Então, eu vou embutir o pedacinho de fio que ficou aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, peguei o fio verde aqui agora. Eu vou dar uma sugestão, que é prender todas as nossas pétalas, para não ter que ficar organizando depois, para já sair pronto. Mas, se você não quiser prender, você pode trabalhar sem prender também, tá? Mas é super fácil. A gente vai fazer a laçadinha inicial, vai prender e vai deixar um pouquinho aqui, ó, de fio, pra gente fazer o acabamento depois. E você pode começar em qualquer uma das suas argolinhas, tá? Nas argolinhas, a gente vai ter um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou buscar o meu fio, tiro as 2 laçadas e trabalho aqui, então, tirando as últimas 2, finalizando o primeiro ponto alto. Se você não quiser prender, você vai trabalhar 3 pontos altos formando um bloquinho aqui. O meu, eu vou formar um bloquinho, só que no ponto do meio, que é o próximo ponto, eu vou buscar a laçada, vou tirar as 2 laçadas, vou pegar, pessoal, agora, para finalizar, em 2 alcinhas para o meu ponto ficar mais firme. Aí, eu fiquei com 4 laçadinhas na agulha, vou buscar o fio e vou tirar tudo de uma vez. Assim, eu finalizei o meu ponto alto e vou prender a minha pétala. Aí, eu vou laçar o fio,
Vou voltar no mesmo intervalo e vou trabalhar mais um ponto alto. Dessa forma, eu vou prender a pétala para ela não ficar levantada e eu vou ter 3 pontos aqui, como se fosse um bloquinho na parte de trás. Vou fazer 2 correntes para ser de separação. Vou na próxima argolinha, vou trabalhar a mesma repetição. Um ponto alto normal, busco a laçada do segundo ponto e ao invés de buscar a laçada e fechar, eu vou pegar aqui a minha flor, vou pegar em 2 alcinhas para que meu ponto fique mais firme, ficando com 4 laçadas na agulha. Aí eu busco o fio, tiro tudo para finalizar o ponto, laço o fio, volto na mesma argolinha e trabalho mais um ponto alto. Então, se você olhar assim, ela vai ficar presa, não vai ficar solta essa parte aqui. Então, sempre ela vai ficar arrumadinha dessa forma. E na parte de trás, a gente vai ficar como se fosse um bloquinho de 3 pontos altos com 2 correntes de separação. Só isso. Aí, você vai fazer isso por toda a volta. Vou fazer 2 correntes, vou para a próxima argolinha. Vou fazer o primeiro ponto alto de forma normal. No segundo ponto, eu busco a laçada, tiro 2. Pego aqui a minha pétala, vou pegar em 2 alcinhas para ficar mais firme, tiro tudo de uma vez só. Aí, eu laço o fio, trabalho um ponto alto. Assim, eu finalizo o bloquinho e prendo aqui a minha florzinha. Faço 2 correntes, vou para a próxima e sigo sempre essa repetição por toda a volta do meu trabalho. Então, pessoal, como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma adiantada. Olha só como agora o caimento já fica bem certinho, porque dá peso aqui no nosso trabalho. Sempre fui trabalhando um bloquinho de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação, na volta toda. Então, aqui eu vou fazer o último junto com vocês. Já trabalhei 2 correntinhas. Na última argolinha, a gente vai trabalhar um ponto alto. Sempre o ponto do meio, você vai buscar a laçada, tira 2, vai pegar agora na pétala. Vai pegar em 2 alcinhas, ficando com 4 laçadas na agulha. Aí, você busca o fio, tira tudo de uma vez só, laça o fio e trabalha um ponto alto. Assim, você finaliza o seu último bloquinho. Faz 2 correntinhas e, para finalizar a carreira, você vai vir no primeiro ponto alto do primeiro bloquinho de 3 pontos e vai finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Carreira finalizada, agora a gente vai fazer como se fosse um efeito de folhinhas naqueles intervalos de 2 correntinhas. Então, para fazer aqui o primeiro, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no próximo intervalinho de 2 correntinhas. Chegando no intervalinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou subir aqui com 3 correntes. Vou voltar no mesmo espacinho e vou trabalhar mais um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço. Aqui, a gente vai fazer um leque. E esse leque vai ser como se fosse um efeito de folhinha. Você vai laçar o fio direto, sem fazer correntinha, vai no próximo espaço. E vai trabalhar essa mesma repetição. Você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Vai ficar assim. Vai para próximo espaço de correntinha. E vai trabalhar o leque da mesma forma, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Assim, você vai seguir até finalizar a carreira. Em todos os intervalos de 2 correntinhas, vamos trabalhar um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, ficando assim. Como aqui, pessoal, é apenas uma carreira de repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui. Em todos os intervalos, a gente vai trabalhar um leque. Todos os leques será com a mesma repetição, de 2 pontos altos, 2 correntes,
2 pontos altos no mesmo espacinho. Com o último leque finalizado, você vai vir dentro da terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto, e vai fechar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Com a carreira finalizada, a nossa última carreira é bem fácil. Você vai caminhar no próximo ponto fazendo um ponto baixíssimo, e dentro do intervalo você vai fazer um ponto baixíssimo e vai subir com 4 correntinhas. 3 é para ser equivalente ao primeiro ponto alto e 1 é para ser separação. Porque aqui a gente vai trabalhar 4 pontos altos separados por uma correntinha. Então, agora você volta no espacinho, trabalha um ponto alto, faz uma correntinha. Volta no espaço, trabalha um ponto alto, faz uma correntinha. Volta no espacinho, trabalha um ponto alto. Então, você vai ter sempre 4 pontos altos separados por uma corrente. Para finalizar aqui, você vai fazer uma correntinha e entre os leques você vai trabalhar um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo leque você vai trabalhar dentro do espacinho a mesma repetição. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Finalizados 4 pontos altos separados por uma correntinha, você vai fazer uma corrente, um ponto baixo entre o leque da carreira anterior, ficando assim. E dessa forma, você vai fazer por toda a volta do seu trabalho. Fazendo uma correntinha, no espaço, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Faz uma correntinha, um ponto baixo no espacinho. Então, pessoal, como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando a minha carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, dei uma mega adiantada, fiz a volta toda com essa repetição. Na minha tensão de pontos, eu trabalhei 4 pontos altos intercalados por uma correntinha. Caso você queira fazer com 3 também, você pode, mas eu acredito que de todo mundo vai ficar assim, ó, bem certinho. Então, aqui, após finalizar os últimos 4 pontos altos, separados por uma correntinha, eu vou fazer uma corrente, vou fazer um ponto baixo, e para finalizar aqui, você pode finalizar na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo, ou você pode fazer a finalização de forma disfarçada. Então, vou alongar aqui um pedaço um pouco maior de fio, vou cortar, vou passar o meu barbante aqui, ó, ao lado da terceira correntinha equivalente ao primeiro ponto alto, vou passar pela frente, o último ponto é o ponto baixo, então, eu venho do lado avesso para o lado direito e vou buscar o meu fio aqui. Busquei a finalização, assim, fica de forma mais disfarçada. E aí, o nosso centro de mesa Filomena ficou finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui para ajudar no crescimento do nosso canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!